Fala aí, pessoal, beleza? Tá começando mais um episódio aqui do Buildcast. Esse mais é um episódio muito especial. A gente tá recebendo um convidado hoje que é o Luiz Santos, CEO da Lucralize. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado. Bem-vindo, Rodrigo. Luiz. Prazer falar com você. Prazer, quem tá aqui comigo é o Cono. Eu sou o Rodrigo Cono, estou aqui mais uma vez para discutir aqui hoje, falar sobre PJização. PJização, né? Nossa, hoje a gente vai falar sobre um tema assim que é sensacional e que o pessoal pede muito pra gente, né? Tem muita demanda sobre esse assunto aqui. A gente já falou várias vezes aqui em outros casts. PJ, CLT, trabalhar remoto para fora do Brasil, como receber o dinheiro de fora, né, do Brasil. Será que o pessoal precisa de uma contabilidade? Será que existe um jeito fácil de ter a contabilidade para quem é MEI, para quem é até tem uma empresa maior aí, né? O que eu deixo Então, de ganhar, o que eu deixo de perder, perder, né? é Qual bom, imposto não é? que eu tenho que pagar, né? Né? Que é uma dúvida até que nossa, né? A gente tá Exato. usufruindo já do Luiz aqui Exato. antes, né? Então acho que vai ser um bate-papo sensacional, Luiz. De muito valor aí. Muito valor. Legal. Beleza? E antes de começar, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da Lucralize aí. Bom, vamos lá. Gente, o meu nome é Luiz, né? Sou CEO da Lucralize. A gente começou esse projeto aí há 2 anos. Minha formação é Direito e Contabilidade. E a gente começou o projeto muito assim. Foi uma coisa que começou orgânica, né? A gente começou fazendo para dentro. E aí percebemos que na hora que a gente estava fazendo para dentro de casa, tinha muita dúvida que a gente podia transformar numa solução mais inteligente, mais exclusiva, né? Dentro das empresas do nosso grupo, a gente tem fábrica de software, a gente tem ERP, a gente tem sistemas SaaS que a gente vende para o mercado e todos têm demanda de contratação de desenvolvedor, né? Aquela coisa. E aí o dev, quando ele entra, né? Até por uma questão de mercado, é mais competitivo a gente fazer a contratação do dev no formato PJ. E também por conta da natureza de atuação, que é muito diferente dos outros segmentos, né? Exato, é totalmente diferente. Eu sempre disse isso. A forma de você contratar um profissional de tecnologia, um desenvolvedor, é totalmente você contratar um pessoal de outra área. E isso, assim, isso acaba que fortalece a cultura desse cara de não ter tanta restrição de horário, que Exato. são os principais gargalos ali que levam o cara hoje a ser um CLT. Então, como ele já tem essa barreira avançada, diferente do outro segmento, ele passa pela pejotização. E a gente tinha que fazer isso naturalmente para dentro, né? Ajudar os caras. Esse é um ponto bem específico, né, Luiz? Porque talvez isso foi evoluindo de tal forma justamente por como é o trabalho desse developer, desse cara de tecnologia, né? Até antes da pandemia, todo mundo já trabalhava remoto e queria essa flexibilidade, né? Então, talvez isso já foi expandindo mais para uso de PJ, né? Ele facilitou em 2 coisas. Primeiro, porque assim, as grandes empresas de tecnologia, elas rapam o mercado com a mão de obra. Né? O cara tem mais poder econômico, ele contrata o pessoal que ele quiser, e ali no formato CLT, né? Ela pode escolher também o formato. Ela tem dinheiro para isso. Subiu o preço da mão de obra. E aí as empresas, a pequena e média empresa, para poder ganhar competitividade, ela sabe que ela tem que fazer isso de uma forma mais harmônica, em que ela vai entregar mais vantagem para esse dev, né, dando para ele mais autonomia, tirando as restrições que o contrato CLT impõe, e ao mesmo tempo ganhando também redução da carga tributária, tanto para a empresa quanto para o próprio dev. Então, nessa mudança, esse ganho de competitividade trouxe também uma coisa que hoje já é cultural. O segmento ele precisa de ser pejotizado em muitas vezes, né? Entendi. Prestar serviço para o exterior também é uma coisa que traz essa demanda de ser pejotizado. O exterior normalmente não quer contratar pessoas físicas. A Lucralize especializou em tech, essa parte tech, ou ela também ela abraça outras áreas? Ou você viu assim, não, a área de tech... De tecnologia realmente é mais forte isso. Na área de tecnologia isso é mais forte. Eu vejo que os médicos também hoje estão muito nisso, mas eles têm uma outra visão um pouco diferente do como é na área de tecnologia. Por exemplo, hoje a gente contrata 98% das pessoas querem PJ. Geralmente de 32, 33 anos para baixo, eles querem PJ. De 33 anos para cima, geralmente eles já querem um CLT. Então, acho que talvez pela questão da experiência, né? Eu comparo com os outros nichos, assim, no dev, por exemplo. O dev ele tem mais facilidade para poder se desprender do que é a legislação trabalhista. Ele tem mais facilidade. Vamos fazer uma comparação com o médico, com o advogado. O médico e o advogado, hoje, é natural
infelizmente, desses ramos, o cara trabalhar numa certa informalidade, né? Em que ele vai tributar isso como pessoa física. Né? Por quê? Porque ele recebe direto de pessoa física. Direto. O dev não. O dev, na maioria das vezes, ele não recebe de pessoa física, ele recebe de pessoa jurídica. Empresa. Exato. Nossa especialização ela nasceu porque a gente fazia muito planejamento tributário também, pensando na lei do bem, que aí é aplicável para a empresa. Por quê? Porque a empresa consegue hoje fazer uma exclusão dentro da base de cálculo dela, quando ela é optante pelo lucro real, da mão de obra que ela contata, por exemplo, para time de pesquisa e desenvolvimento. Então, na hora de fazer essa contratação, isso assim, no segmento de tecnologia, eu não tenho um percentual disso por uma régua macroeconômica, mas eu tenho isso do que eu pego de cliente, né, do que entra de cliente hoje no escritório. De cada 10 empresas de tecnologia, 9 não utiliza benefício da lei do bem. Tá? Por quê? Porque a maioria dos contadores não gostam de apurar através do lucro real, porque é mais complexo, e também porque a grande maioria das empresas de tecnologia nem sabem que existe benefício para a inovação. E aí a gente conecta muito essas duas pontas. O dev, que quando emite nota gera crédito para a empresa, com a empresa que na hora que contrata esse tipo de mão de obra, ela tem ali um incentivo para inovar. Nossa, brilhei meus olhos agora. Então a gente conecta essas duas pontas ali para criar um círculo de performance em cima da inovação da empresa. Isso atinge a área contábil direto, né? Atinge assim, é 100% contábil. 100% contábil. 100% contábil, por exemplo, o contador, o que ele... assim, até abrindo um pouquinho da caixa preta, né? Do que a gente faz. Ele tem que entender ali da especificidade de como que funciona todo o processo. Porque é um processo relativamente simples, né? Ele é desburocratizado. Por incrível que pareça, o fisco não criou um processo muito difícil para poder alcançar a utilização do benefício, mas tem que ser cuidadoso. A lei do bem é federal? É federal. Você consegue um abatimento... Mas é só para tecnologia? É inovação, tecnologia? Inovação. A gente fala tecnologia porque está conectado, tá. Mas ele, se você tiver um restaurante e criar um processo de inovação em que você vai ter investimento em time de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, automaticamente você já pode usar do benefício. Os outros requisitos são ser optante pelo lucro real, né, ter imposto apurado. Eu tenho algumas perguntas aqui. Aliás, eu tenho várias, mas eu sei que o Balta quer. Eu vou seguir. Eu vou seguir aqui. Senão... Não é uma consultoria. Isso aqui não é uma consultoria. Vamos fazer uma consultoria. Pode. Isso aqui vai estender no almoço, cara. Bacana. Não, legal, são legais esses pontos. Até eu tava prestando atenção aqui. Até eu tava... né, viajando aqui, né? Porque são coisas que a gente não vê quase no dia a dia. Exato. A gente fala muito sobre tecnologia, você é uma pessoa que fala muito sobre contabilidade, sobre processo fiscal, e é legal unir essas duas partes, né? Por exemplo, eu acredito que tem um monte de gente que tem ouvido isso, né, do bem aí, e tenha, assim como eu e você, ficado de cabelo em pé aí, correr atrás, né? Mas tem alguns pontos que eu queria perguntar, e que eu acho que são perguntas que a gente recebe com muita frequência, que é muito em relação a PJ e MEI, né, para programador. Existe uma batalha na nossa área, né? Se vale a pena ser CLT, se vale a pena ser PJ. Eu e o Cono, a gente já falou sobre CLT e PJ, a gente já deu a nossa opinião aqui. A gente gosta do modelo PJ, aí já faz um tempo que a gente trabalha assim. Para quem quiser ver aí, tá no episódio 1 e 2, né, Balta? A gente falou bastante disso aí. Falou bastante sobre isso. Assim, na sua opinião, o que você recebe mais lá? Como que você ajuda a PJ? Como que você ajuda a CLT? Como que você ajuda o MEI? Qual que é a distinção dessas três características aí pro pessoal? Para o prestador de serviço, né? Ele tem que analisar, às vezes, mais de um ponto antes de tomar a decisão, né? Por um certo lado, é mais confortável o ponto de vista do CLT. Eu estou pensando aqui com a cabeça do dev. É mais confortável porque o CLT ele coloca a responsabilidade toda na empresa. Em relação a recolhimento, em relação à apuração. Na verdade, o que aquele cara se importa é o dinheiro está caindo na conta e aquele valor líquido e pronto, acabou. Só que quando você aprofunda no cálculo, você percebe que tem uma série de vantagens em ser PJ. Quais são as vantagens? E aí, quando eu falo PJ, a gente tem uma distinção aqui entre as várias PJs possíveis, né? A gente tem o PJ que pode ser MEI, a gente tem o PJ que pode ser Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Enfim, uma série de enquadramentos que vão mudar a tributação. Mas antes disso, a separação dos dois, ela passa pela desburocratização, né? Os medos do CLT quando ele passa para o PJ, eu acho que algumas perguntas que podem surgir na cabeça dele e se eu sair da empresa, vou ter um seguro-desemprego?
eu vou ter um FGTS, eu vou ter esses benefícios, né? Se eu sofrer um acidente, eu vou ter um afastamento. Tudo isso pode ser desenhado dentro de um regime PJ. Uhum. Você tem um CNPJ e se remunera como prolabore, você consegue ter acesso a alguns desses benefícios. Mas a dinâmica é diferente. O FGTS, por exemplo, o PJ não tem. Uhum. Então, ele precisa se adequar nas suas contas. Por quê? Porque, na prática, é mais dinheiro no bolso. A negociação que viabiliza para o dev é ele botar mais dinheiro no bolso. E aí, com o dinheiro no bolso, ele faz o que ele quiser. Ele faz uma previdência privada. Sem dúvida. Ele faz a sua aposentadoria do jeito que ele quiser. Eu, particularmente, acho que é mais inteligente optar por um caminho que a gente tem o dinheiro na mão para poder decidir como vai investir. Diga-se mais flexibilidade. Exatamente. Menos enquadramento. Isso aí. E aí, dentro desses regimes, ele pode ir para o MEI, pode ir para o Simples Nacional, né? O DEV em si, aí quando a gente fala de... Aí eu falei primeiro da pejotização. Sim. O DEV ele não está enquadrado dentro do MEI. Não existe uma atividade de desenvolvimento de software dentro do MEI. Uhum. O que muita gente faz, né? E isso não é correto, é importante falar isso, porque assim... Né, qualquer desvio disso pode ser muito mal interpretado, mas o que muita gente faz é optar por uma atividade que não é necessariamente o que ele faz na prática. Uhum. Isso é errado, tá? Ele não pode fazer isso. Isso tem sim ali uma chance de penalização. Ele pode ser cobrado imposto. Né? Vamos imaginar que o fisco percebeu o que ele deve. Está enquadrado no MEI, mas não executa a atividade que ele selecionou dentro da listagem, ele poderá, no futuro, ser tributado da forma correta. E aí a gente está falando retroativo. Junto com ali o que eles chamam de multa de ofício, né? Que é uma multa de 75%. Então ainda dobra o valor. Então, assim, essa natureza jurídica, o caminho que a gente fala, cara, quer usar o PJ? Vamos no fácil. Abre uma empresa mesmo, CNPJ. Normalmente, se você vai começar, provavelmente você vai começar sozinho, você não vai começar com um sócio. Né? Hoje, a empresa limitada ela pode ter um único sócio. Essa natureza a gente chama de SLU, né? Sociedade Limitada Unipessoal. E ali ele vai ser optante a princípio do Simples Nacional. É lógico que a gente tem um estudo para poder mostrar dentro do Simples Nacional que é o melhor caminho. A questão é que, assim, exatamente, né? Voltando aqui pro nosso mundo real. Você falou lucro real, simples. Você falou vários regimes, né? Várias palavras aí que às vezes não é comum, é pro comum do seu universo, não é comum pra gente. E às vezes quando a gente fala isso, parece que a gente tá criando uma certa complexidade. Falando, nossa, não quero preocupar com isso e tal, e etc. Que na verdade, talvez seja por isso. O MEI chegou para facilitar um pouco, tirar um pouco da informalidade, né? Teve até uma mudança agora para 2023 dessa mensal, né, que você pode... desse valor. Só que assim, eu concordo, né? Falta muito dessa orientação. Tem muita, assim, não só deve, mas várias pessoas trabalhando de formato com KNAIs e com operações diferentes, sem saber. Né? Isso talvez porque o próprio mercado não orienta. Quem orienta isso? São vocês. Somos nós. São vocês. Só que aí você vai falar com o cara e fala, não, mas é presumido, não sei o que lá. Cara, eu tive que aprender tudo sozinho, porque a gente não faz curso disso, né, Balta? Assim, uma realidade cruel, cara, que é... Assim, vou contar para você. Quem tem empresa tem que conhecer um pouquinho de contabilidade. Tem que conhecer. Tem que saber o que é enquadramento, o KNAI, o que faz. Do mínimo tem que conhecer. Infelizmente, é igual marketing. Exato. A gente estava falando sobre marketing anteriormente, né? Você tem uma empresa, você tem que conhecer. A partir do momento que você assumiu CPJ, né? Então você tem que conhecer um pouco dessas coisas. Mas aí é o ponto que eu tô voltando lá atrás. Por exemplo, o cara sempre trabalhou certinho ali, que é o que você falou. Putz, eu não quero preocupar com isso. Me dá meu dinheiro, cara. O CLT é isso. Né? E aí quando você vai pro PJ e você começa a ver todas essas coisas, fala, não, canseira. Então, só que o ideal é trazer essa visão, não só realmente fiscal e que ele pode ter mais controle do dinheiro dele, diga-se, mais flexibilidade. E tem um ponto aí, ô Luiz, que eu gosto de visualizar, e isso fica muito claro para mim, que é a visão do profissional e do funcionário. Não que o funcionário não seja tão profissional, mas quando o cara é mais profissional, ele está mais preocupado com o que ele faz, o que ele entrega para o mercado. Então, se ele está numa empresa tal ou noutra, isso não chega a ser tão importante, esse vínculo. Tipo, será que eu vou ter um FGTS?
ele não tá nem aí, porque... E a cabeça do dev, ele funciona mais assim, porque é o que ele entregou, os projetos que ele participou, as coisas que ele fez. Isso aí. É gerar valor. E aí, por isso que acho que talvez ele não tá preocupado tanto com esses benefícios que a CLT traz, uns benefícios ali que, de certa forma, para outras categorias pode ser muito importante, mas para o dev existem outras coisas que são mais importantes. Sim. A flexibilidade é uma delas. Exato. E assim, eu acho que tem dois lados nisso. Um lado importante é o que a gente está falando, de benefício. O cara enxergar que na CLT ali ele tem uns benefícios e, eventualmente, ele vai perder eles num contrato como PJ. O outro lado, e aí eu já penso que é uma situação estrutural, é que hoje qualquer um que vai empreender, isso é o nosso caso, quando a gente está falando assim que a gente tem que aprender um pouco de contabilidade quando a gente vai empreender, é porque existe uma incerteza muito grande e quem empreende sabe que a gente está o tempo todo tendo uma surpresa. Né? Você chega no mês seguinte e você fala, poxa, mas eu tenho que pagar esse imposto aqui, eu não sabia que existia imposto sobre isso. Cara, tem. Em janeiro, cara, tem. Todo mês tem uma surpresinha ali na apuração. Mas por que tem essa surpresinha? Porque a apuração de imposto ela é muito complexa. A gente fala muito assim sobre um dos regimes que é o Simples Nacional, que a gente brinca que de simples ele tem só o nome, né? Só o nome, que é o complicado nacional. Ele é progressivo, então todo mês, né, à medida que o seu faturamento aumenta, a alíquota aumenta. Cara, isso é um inferno, porque você para pensar, como é que eu, pensando do ponto de vista de orçamento, como é que eu me programo? Sabe, para saber quanto que eu vou pagar de impostos, eu tenho que saber quanto que eu vou ganhar em estimativa e saber para quanto a minha alíquota vai subir. Então, isso dificulta muito a vida. Eu acho que essa incerteza também é uma das barreiras que o dev às vezes pensa assim, caramba, vale a pena eu me PJizar? Né? O que a nossa proposta, quando a gente fala de tudo que a gente pretende gerar valor para o dev, uma delas é dar previsibilidade no que ele vai pagar de imposto. Né? Luiz, quanto que eu vou pagar recebendo tanto por mês, né, através de uma emissão de nota para o exterior, para a empresa X? Como que vai chegar isso para mim? O que eu tenho que pagar de imposto para poder ficar tudo regular? E passar isso para ele com clareza, sem que o cara tenha surpresa durante o processo. Porque isso afasta o cara, né? É uma experiência ruim. Sim. Se a gente fosse falar, levando até um pouco do ambiente de tecnologia para o Estado é muito ruim em proporcionar experiência para o usuário. Né? O CNPJ ele tem experiências péssimas à medida em que ele vai trabalhando. A Lucralize está se especializando numa plataforma para atender esse dev, para ele ficar mais encaixado dentro desses pontos. Ou seja, tem uma vertente só para isso, né? Só para isso. No nosso caso, a gente não fala nem especialista. Especialidade ela tem, só que a gente vai além. A gente fala que a gente é exclusivo para a dev. Entendi. Por que exclusivo? E, Luiz, mas tem uma outra atividade ali que é muito parecida com o desenvolvimento e poderia... Cara, eu entendo que não vale a pena a gente tratar, apesar de existir similaridades, a gente tem que tratar esse cara como um universo totalmente distinto. O dev que presta serviço dentro e fora do país, ele vive num ambiente em que a competitividade dele é diferente, o método de trabalho é diferente, o que as empresas esperam dele é diferente. Quando a gente fala que é exclusiva, porque a gente quer unir para esse cara, não é, e o nosso nome, quando a gente fala Lucralize, não é aleatório. A gente quer ajudar esse cara a lucrar mais. Com certeza. Com PJ. E Lucralize é o quê? A gente junta dentro de um hub que vai, além da contabilidade, a gente até faz uma analogia com um slogan famoso lá de Minas, de uma rede de farmácias, porque ela fala, vendemos de tudo até remédio. A gente fala muito isso da Lucralize, a gente faz de tudo até contabilidade. Por quê? Porque a gente quer entregar para o dev, ajuda para ele alcançar inglês. Né? Por quê? Porque isso vai aumentar o ganho do cara. A gente quer ajudar a conectar ele com as empresas corretas para poder fazer o câmbio quando ele tiver uma remessa internacional. Tudo que a gente puder conectar de parceria para poder melhorar a lucratividade desse dev e evitar que ele tenha um desperdício de dinheiro no processo, a gente vai fazer. Entendi. E a gente só consegue fazer isso quando a gente é 100% nichado. Né? Não dá para pegar o cara de marketing, o dev, não dá. É uma coisa muito genérica, né? Muito jogada ali. Porque tem uns entranhos mesmo, né, cara? Assim, tem coisas específicas da profissão, do que ele faz ali, e esse é um ponto hoje. Às vezes você tem um serviço genérico, e aí você vai conversar com a pessoa, você tem que explicar muito para falar o que é. Né? Assim, eu fico pensando até sentando na cadeira do dev. Ele é um cara que ele precisa de muito foco porque ele vai fazer. Eu já me arrisquei tentando aprender programação. E, cara, é um ramo vai lá para o Baltaiol, lá que você aprende facinho. Eu vou ter que ficar muito tempo, cara, porque desenvolver é um negócio que você tem que ter uma entrega total. Dedicação.
Imagina esse cara, como é que é o desenvolvimento dele, aí eu bato de novo na tecla da lucratividade. Imagina esse cara que ao mesmo tempo ele tem que dividir a atenção para atender parte burocrática e ao mesmo tempo conseguir desenvolver com qualidade. Às vezes o cara está no meio de um processo, no meio de uma linha de código, não sei, e ele tem que parar para poder emitir uma nota, porque senão ele não recebe. Esse parar para poder emitir nota, se não for simplificado, se não for um processo automático, ou um processo que no nosso caso a gente faz para ele, né? A gente tem planos em que a gente emite a nota do dev, ele só fala para a gente, olha, preciso da nota emitida hoje no valor tal, tal, tal. A gente já manda a nota para ele, o invoice, seja lá qual o documento ele vai precisar emitir. Então Facilita. Ele não para, ele continua ali com a linha de raciocínio, tirar dele também essa preocupação. Muito bom isso. Hein? Sentando assim na cadeira do dev, pensa que do lado de lá, às vezes, vai ter uma pessoa que ao mesmo tempo está atendendo o dev, esse cara que não é atendido pela Lucraliza. Ao mesmo tempo em que ele está atendendo o dev, ele está atendendo uma padaria, um comércio de bebidas, uma academia, uma nutricionista e uma agência de marketing. Na nutrição tem a regra específica da nutrição. Na padaria tem o diferencial de alíquota porque compra farinha de um estado, varejo. Cada um com a sua particularidade. Aí o cara vai parar para pensar que no dev, quando ele presta serviço internacional, ele tem uma isenção de imposto que não tem em nenhum desses outros segmentos. Pensa no contador lembrando disso. Ele não lembra. Não lembra muita coisa. Então, quando a gente fala do trabalho exclusivo, é o quê? É dar viabilidade para o time para saber, cara, se isso acontecer, os gatilhos são instantâneos. Se acontecer isso, a gente consegue reduzir imposto dessa forma. Né? Então, fica muito mais dinâmico e a experiência desse cara é muito melhor. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui que acho que é bem recorrente que eu tenho, pelo menos com os alunos, né? O pessoal, muitas vezes, como você comentou, o Cono também já comentou isso, às vezes o pessoal quer ser PJ, mas eles entendem que o PJ dá muito trabalho. Essa é a visão que o pessoal tem. Fala assim, não, eu sei que no PJ eu vou ganhar mais, mas obviamente no PJ mais dinheiro na mão significa mais responsabilidade. Né? Eu mesmo já fui muito imprudente com isso. Quando eu comecei como PJ, era muito difícil guardar dinheiro. Né? Então você pegava o dinheiro, gastava até chegar num ponto que você fala, nossa, então não tem uma reserva. Consegui fazer uma reserva. Mas isso aí é uma coisa que é pessoal, é financeiro, você tem que passar por essa situação, aprender. Agora, assim, para eu abrir um PJ hoje, queria virar PJ. Hoje, o que eu preciso fazer? Como que a Lucralize ajuda nisso? A abertura de empresa hoje é um processo. Assim, se tem alguma coisa que veio boa com a pandemia, é que a abertura de empresa foi um pouco mais... foi digitalizado onde ainda não era. Né? O processo deu uma acelerada. Deu uma acelerada. Porque, assim, um dos piores lugares para se abrir empresa no Brasil, isso é a minha experiência, tá, gente? Não vem me crucificar aí. É BH. A gente... Não, cara, é São Paulo. São Paulo? Sério? São Paulo é muito ruim, tá? Não tô brigando com o Estado, não. Abro empresa aqui sem problema nenhum, mas é muito ruim. A experiência é muito ruim. O Estado de São Paulo ele precisa desburocratizar, né? Isso é uma questão que aparece com recorrência. O que a gente faz no processo de abertura de empresa? A gente também transforma ele num processo mais rápido possível. Quando a gente já tem ali, por exemplo, a mesma analogia, né? Se eu tenho que abrir empresas de vários segmentos, tem várias perguntas que eu preciso fazer. Cara, qual vai ser a sua atividade principal? Qual vai ser o seu capital social? Aí, se eu pergunto para o dev hoje, qual vai ser seu capital social? Provavelmente ele vai falar assim, cara, o que é isso? Exatamente. Você fala assim, cara, para que você está falando isso? Eu vou falar para ele, cara, você não precisa de ter um capital social alto, o capital social é esse. A gente recomenda para ele o valor que normalmente ele precisa de investimento inicial. A própria verbalização de falar abrir empresa, assim, quando eu era mais novo, parecia que, nossa, vou ter que colocar uma portinha, sabe? Ter que contratar gente. Não, realmente você precisa entrar numa visão de ter uma emissão de nota, né? Exatamente. Então, a gente quer preparar esse cara para quê? Para emitir nota. Você vai trabalhar legal para você emitir uma nota e receber perante a lei fiscal. Exatamente. E isso aí leva, em média, os outros escritórios de contabilidade, mais ou menos 7 dias para conseguir esse CNPJ pronto. Tem custo. Obviamente, o Estado cobra uma taxa de serviço para poder fazer a abertura do CNPJ. Ela varia ali entre R$280 a R$300, né? Depende do Estado. Ele tem que pagar também, hoje, na maioria dos estados, pelo certificado digital para poder fazer a abertura. Então, ele tem que fazer o certificado digital. Para quem não entende o que é o certificado digital, é mais ou menos o seguinte. O certificado digital ele substitui o que o cartório faz. Né? Ele autentica uma assinatura eletrônica.
enquanto que o cartório autentica uma assinatura manual. Então, o certificado ele tem validade ali de 1 a 3 anos, o cara compra e faz a assinatura de qualquer coisa que ele quiser, né, que tenha validade com a assinatura. O certificado tem que comprar todo ano. Todo ano ele vai ter aquela que validaçãozinha. Exato. Validação para saber acessar, que você abrir o webcam lá, tirar abrir bonitinho, escuta o cara falando aquele discursinho e tal. Falar o código. E depois tem que fazer o certificado de pessoa jurídica, depois que o CNPJ está aberto. O certificado de pessoa jurídica serve para emitir nota, né? Então ele passou por esse trâmite, em média, 7 dias ali, tirando essas dúvidas, né? Hoje, quando a gente faz isso exclusivo para a Dev, o nosso limite ali, a gente fala que a gente abre a empresa em até 3 dias. Nossa, então é mais rápido, né? É mais rápido. Aquela empresa já está apta ali para poder fazer emissão de nota. O cara sai do zero, em 3 dias ele tem um númerozinho e já consegue emitir uma nota? Consegue. Uau. Caraca. Consegue, E a gente faz isso, a gente tem... É lógico que isso, para a gente conseguir esses 3 dias, a gente tem planos com o endereço fiscal. Em que a gente já aloca o DEV no nosso endereço. Tá. Entendi. E alocar o DEV no nosso endereço com o objetivo... Explica o que é o endereço fiscal. O endereço fiscal ele é o seguinte. Toda vez que você vai abrir um CNPJ, uma das primeiras informações que você precisa entregar chama índice cadastral. E o índice cadastral ele vem no número de IPTU. Tem vezes que a pessoa, onde ela mora, ela não tem acesso ao IPTU... Ou às vezes por exemplo, eu alugo o meu imóvel. Às então vezes está mudando de casa às vezes também. Eu estou mudando, às vezes ele sabe que ele vai fazer mudanças constantes, ele não quer ter que sempre ficar alterando o CNPJ. Então, quando ele faz a contratação, nos nossos planos a gente embute em todos eles, do mais barato ao mais completo, o valor já do endereço fiscal, ele não precisa de fazer nada disso. Ele já abre, a gente já vai colocar o endereço que ele tá contratando, já vai fazer também para ele todo tipo de acompanhamento da documentação que chegar no endereço. Então ele vai receber através da plataforma ali o que foi entregue, né? O endereço fiscal é o endereço onde ele vai ser referenciado para as áreas e os assuntos fiscais dele, que na verdade é vocês que vão tomar conta. Exatamente. Onde vai chegar os boletinhos lá para... Que aí a gente manda para ele, organiza, deixa tudo certo. Que bacana, cara. É um serviço bacana também, né? Um negócio aí que... E pro Dev, assim, isso faz muito sentido, porque eu percebo, apesar de que hoje, assim, com o home office está ficando um pouco menor, mas eu entendo que esse pessoal quer ter liberdade também de deslocamento. Sim, com certeza. O Dev, ele quer, às vezes, se mudar, ele quer ir para um lugar diferente, ele quer poder trabalhar de qualquer lugar. E ele não quer que o endereço ali dele vai travar esse tipo de rotina, ou que ele vai ter que ficar fazendo alteração constante. Exato. Então a gente amarra isso no plano e dá uma experiência melhor. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, Luiz. Eu vou fazer bastante pergunta, eu sou chato, né, cara? Sou aluno chato, né, cara? Cara, tenho vários cenários também, que eu tenho alunos que eles trabalham CLT durante o dia e fazem os freelas ali, né? Os freelancers à noite, e muitos desses freelancers precisam de emissão de nota. Às vezes ele está fazendo um trabalho, assim. Existe essa flexibilidade dentro da lei? Isso é permitido? Eu posso trabalhar CLT e ter um PJ? É ruim, tá? É ruim. Eu prefiro, assim, qual que é a instrução? Porque é o seguinte, quando você é CLT e ao mesmo tempo tem um CNPJ, vou dar o exemplo do seguro-desemprego. Se você for demitido no CLT, quando você está dentro de um CNPJ, você não tem seguro-desemprego. Porque você figura em um CNPJ. Entendi. Então, você está... Inclusive, se eu esquecer meu CNPJ aberto lá e não inativar. Exatamente, você já perde o direito. Então, se ele é CLT e tem um PJ... ativo, mesmo que ele não esteja emitindo nota... Não tem. Teoricamente, ele é um empreendedor. Isso é importante, hein? Então fazer freela com o CNPJ, é fria. Então tem que ter atenção nisso. E é uma atenção que passa batida a maioria das vezes. O cara só pensa, caramba, vou emitir uma nota aqui e vou continuar faturando. Ele pode dar baixa no CNPJ. E aqueles malandrão lá que vai, vou fazer então no nome da minha mãe aqui e emitir a nota. Tem algum problema fiscal nisso? Tem. Assim, porque não é ela que tá fazendo, né? Não é ela que tá fazendo. É um laranja, né, cara? Tá usando a mãe como laranja. Tá usando minha mãe aqui, vou usar o CPF Ou às dela vezes ela desenvolve mesmo, né? No mundo de hoje. O fisco, ele tem meio que a visão assim, como o imposto está sendo recolhido, ele vai dos falar... males o menor. Ele fala assim, beleza, tá errado, mas você tá me pagando. Ele faz uma vista grossa. Faz uma vista grossa. Né? Porque também o fisco não tem braço para poder olhar quem que está executando de fato. Mas não é correto. Mas não é correto. E se aquilo crescer, de certa forma, cresce errado, né? Cresce errado e assim, aí vamos pensar no seguinte. O que pode acontecer que vai virar um problema?
Porque na hora que ele está fazendo a emissão na nota na mãe dele, porque a dinâmica ela tem que ficar muito clara. Quando a gente participa de um CNPJ, esse CNPJ produz riqueza, e eu mando esse dinheiro para o sócio, a forma que esse dinheiro vai para o sócio hoje é através de distribuição de lucros. Esse é um rendimento isento. Foi para o sócio, rendimento isento. Agora, quando esse sócio manda esse dinheiro para um outro lugar, passa a ser uma nova renda que está acontecendo e pode ter a tributação de imposto de renda. Então, vamos imaginar isso no caso do Dev, que tem a mãe ali emitindo nota para ele. O rendimento na hora que sai, distribuição de lucro, é para ela. Se ela pegar o dinheiro e transferir para ele, é renda. Da onde veio esse dinheiro? Da onde veio esse dinheiro? Então, ele nessa segunda cadeia, ele deveria estar recolhendo imposto de renda. Exato. Ou um imposto sobre doação. Ele tem que justificar como que esse recurso está entrando. Exato. Muito bom isso, hein? Muitas vezes ele muito não boa faz essa informação aí, porque eu acho que, querendo ou não, acontece. E aí eu vou linkar essa pergunta em outra que acontece também, bem parecido. Às vezes ele abre o CNPJ. Tá lá, bonitão. Só Tomara que ele recebe... que minha mãe não esteja assistindo. Assim. Walter. Não vai mais querer me tirar, perdão. E aí ele abre o CNPJ, tá lá bonitão, só que ele recebe na conta pessoa física. Isso aí, esse aí também não é um problema tão grave, né? O certo é o cara ter uma conta pessoa jurídica. Mas no imposto dele vai gerar uma certa confusão, hein? Gera uma confusão. Imposto fiscal e PJ ali. O fisco, ele tem várias formas ali de cruzar informação para... Em termos de lei, não vai ter tanto problema, você fala. Eu digo assim, porque, pensa, a dinâmica é aquela que eu tinha falado. O dinheiro está na empresa, ele entra como faturamento, paga as despesas da empresa, o que sobra pode ser distribuído para o sócio como distribuição de lucro, isento de imposto. Quando ele muda essa cadeia, o faturamento cai no sócio, está caindo o valor cheio. Aquilo que excedeu o lucro deveria ser pro labore. Se é pro labore, tem que pagar imposto de renda, INSS, aquelas outras contribuições. Então ele tem que ter esse cuidado. Se tivesse caindo direto na conta dele só o valor da distribuição de lucro, estaria errado? Estaria. O certo era passar pela empresa e depois mandar para o sócio. Mas ali ele já não está com um problema fiscal de recolhimento. O recolhimento é o mesmo. Né? Então, agora, quando o cara deixa para receber tudo na conta de pessoa física, com certeza ele não está pagando os impostos para a empresa antes de transferir. Está pegando faturamento bruto. Pegando faturamento bruto. Mas ele provavelmente pega do dinheiro dele depois e paga as contas da empresa. Então, assim, é aquela mesma coisa que eu tinha falado a respeito do laranja, né? É errado? É. Mas o fisco vai olhar e falar assim, caramba, eu estou recebendo. Certo. Porque ele não vai ter um problema de recolhimento se ele tiver com imposto apurado. Vai ter um problema de operação ali, talvez. Tem vezes, isso aí eu vejo mais um problema assim, um problema contratual. Empresas, né, as empresas mais sérias, que têm uma governança corporativa forte, ela se recusa a fazer o pagamento em conta de pessoa física. Com certeza. Por que ela vai fazer isso? Porque ela vai olhar e falar assim, eu estou pagando para uma pessoa diferente da que eu contratei. Com certeza. Isso no contrato tem que estar já pode firmado. dar problema aí, né? Pode dar problema para a empresa. Exatamente. Aí, porque o cara pode virar depois e falar assim, não recebi. Né? Você pagou Para evitar esse tipo de problema, é interessante a empresa criar essa rotina de blindagem. Pagar sempre no mesmo CNPJ do contratante. Exato. Né? Uma conta de pessoa jurídica. Muito a gente falou informações. A gente falou sobre tributação. Você tem uma média, mais ou menos, de quanto gasta de tributo aí um programador? Tem. BR. Depois a gente vai falar de... Tem. Fora. O DEV, a gente fala que é o seguinte. O complicado nacional, ele tem aquela alíquota progressiva, né? Então, quando o cara fatura até 180 mil anual, que é um cara que vai estar ali por volta dos 12 mil mensal, ele vai pagar uma alíquota de 15,5% se ele tiver no anexo 5. Eu vou falar algumas coisas aqui que vai ser muito complicado de entender, porque é muito técnico. Mas existe uma estratégia dentro do Simples Nacional no anexo 5, que chama fator R, que é ele colocar uma folha de pagamento um pouco mais alta, ele recolhe outros impostos em cima do Prolabore dele. Né? Quando eu falo de folha de pagamento, é o próprio Prolabore do DEV. Ele coloca um Prolabore, reduz ali o fator R e aí cai para uma tabela que passa a ser a partir de 6%. Então, até 180 mil ele paga 6%. Na média, esse DEV até os 180 mil de faturamento anual, ele vai estar pagando ali de imposto por volta dos 11%, 12%.
Tá? Emitindo o KNAI certinho e tal. KNAI certinho. Tudo dentro e da lei. Tem gente pagando, muita gente pagando 16, hein, cara, por aí. É porque o anexo 5 no bruto, ele é 15,5%. Aí é aquele ponto que nós falou, né? Não está sendo bem instruído para isso, né? E tem deixando dinheiro, levando dinheiro para o governo. E passou desse 180k, daí você vai mexendo sempre na alíquota ali também. Isso. Aí já não compensa mais ser o simples nacional. Aí a gente tem que sempre comparar o que vai fazer mais sentido. Se vai fazer esse sentido a gente ir para o presumido, para o lucro real. Eu falo muito das isenções também, né? Quando a gente presta um serviço para o exterior, esse serviço tem isenção de ISS, de PIS e de COFINS. Então a gente tem que ver quando vai ser aplicável esse tipo de situação, porque vai cair bastante a alíquota dele. E é engraçado a gente pensar isso, né? Porque quando a gente passa a prestar serviço para o exterior, isso é uma atenção que tem que ter dos dois lados, né? O imposto cai muito. Ao mesmo tempo em que você passa a receber em moeda forte, você tem benefício tributário. Então pensa isso na cabeça do dev e serve até de um alerta para o mercado nacional de tecnologia de como é difícil ter competitividade na contratação de mão de obra de desenvolvedor. Como é que você compete com as grandes empresas de tecnologia, né, fora do país, contratando mão de obra com moeda forte e com benefício fiscal? Né? Então, assim, fica mais óbvio ainda que a gente precisa de ter uma lei do bem. A gente precisa de usar o que a gente tem de benefício aqui dentro. E a lei do bem, a gente está falando dos impostos federais. Os estados também... Qualquer pessoa poderia se beneficiar dessa lei do bem. Qualquer empresa de tecnologia. Qualquer CNPJ em tecnologia. Isso, que é optante pelo lucro real. Optante pelo lucro real. Isso é importante. Se ele tiver no simples, ele não vai... Não consegue, nem no presumido. Cara, tem uma coisa assim que eu sempre tive na cabeça que, tipo, você falou do complicado nacional, né? Em vez do simples, né? Que é uma analogia bacana. Mas eu sempre tive na cabeça, assim, que esses enquadramentos, eles estão sempre atrelados a faturamento. Né? Então, você tem muito faturamento, você tem que estar no real. Senão, você tem que estar no presumido, senão você tem que estar no simples. Eu sempre tive isso muito na cabeça. É verdade isso mesmo? Tem que estar sempre atrelado a faturamento tipo milhões? Ou eu posso, assim, faturamento já de 1 milhão ali, eu já posso pensar num lucro presumido, num lucro real? Não, ele não tem tanta vinculação com faturamento. O lucro real e o lucro presumido, vou comparar primeiro simples nacional e lucro presumido. A gente tem que entender que é o seguinte, o mais óbvio seria a gente tributar a nossa lucratividade real. O nome lucro real ele vem disso. Imposto de renda e contribuição social, a base de cálculo deles é o lucro. Só que fazer essa conta de quanto que eu recebi, quanto que eu paguei, é muito complicada para o padrão brasileiro. O pequeno empreendedor, ele não tem tempo no dia a dia para poder separar, olha, eu recebi isso, paguei isso, meu resultado é esse. Ele não consegue, até porque quando a gente fala de resultado fiscal, a gente está falando pelo entendimento de competência. A gente não fala de quanto que sobrou no caixa. Então, até o conceito, às vezes, é difícil desse cara absorver. Então, o que o fisco faz no regime do presumido e no simples nacional? Ele presume quanto que esse cara vai ter de lucratividade. E pensa, olha, exemplo, um prestador de serviço no lucro presumido. A Receita presume que esse cara tem 32% de lucratividade em cima do que ele faz. Nesse caso, 32% pode ser muito ou pouco. Um dev, por exemplo, eu entendo que 32% é pouco. A margem desse cara é muito maior. Ele não tem insumo, ele não tem custo dentro da prestação de serviço dele que vai abater. Ou seja, isso torna o lucro real uma desvantagem. E o lucro presumido, nesse caso, fica mais atraente. A mesma analogia para o Simples Nacional. O Simples Nacional pode ser ruim porque ele, por ter aquela alíquota progressiva, em determinado momento acontece uma virada de chave que ele fica pior do que o lucro presumido. A gente tem que saber exatamente quando que essa chave virou para poder migrar ele de regime. Né? Então, não é necessariamente o faturamento, é sempre essa comparação em qual que é a lucratividade da empresa para eu escolher qual que é o melhor regime. Então, o caminho é esse, né? Às vezes eu podia ter um aumento de 10% aí sem fazer nada. Sem fazer nada? Exatamente. Total. Não, eu tô aqui viajando porque realmente é muita informação e o quanto isso é importante, né? Porque às vezes você tá pagando a mais pelo simples fato de você não estar orientado ou não ter essa informação. Eu acho que é mais ser orientado, sabe? Porque ninguém, no fundo, acaba fazendo isso. Que é uma questão que, no mínimo, o dev vai lá e ele emite a nota dele, né? Que aí é a minha pergunta aqui, por exemplo. Apesar de
de ser óbvio também, né? Mas você tem que emitir a nota todo mês para receber. E se acontecer de eu não emitir naquele mês e falar, a empresa pode adiantar sem a nota? Qual que é o problema? E outra coisa, eu posso mandar essa nota no outro mês junto com o outro? Você entendeu como é que é? Uhum. Eu tenho que fechar o mês com isso. Qual que é o problema para a empresa e qual que é o problema para o dev ali, no caso? Para a empresa, ela tem que o tempo todo pensar... Eu vou falar dos dois, né? Para a empresa, ela tem que pensar o tempo todo do vínculo empregatício, que eu acho que é onde ela... tem que ter um cuidado específico ali para distinguir essas duas relações, a relação com o PJ, com o desenvolvedor, que ali a dinâmica dele, o que está sendo cobrado é uma entrega, que ali o que está sendo proposto é um resultado e não uma hora de trabalho, subordinação, aqueles critérios que a gente fala. Uhum. E do outro lado, a gente fala que na pessoa física, ele tem que estar preocupado em emitir a data da emissão da nota. O ideal é que ela seja após a prestação de serviço. Uhum. Quando a gente fala de prestador de serviço, eu não posso, por exemplo, te cobrar agora para prestar o serviço amanhã. Uhum. O correto é, eu prestei o serviço, cobro por aquele serviço. Então, a execução é o que cria, é o fato gerador do imposto. Então, terminei um mês de desenvolvimento, seja qual for a medição que foi acordada com a empresa, tá? Não precisa ser mensal, às vezes você pode criar uma medição semanal, né? Às vezes, e eu falo quinzenal, às vezes é muito utilizado para o sprint, né? Dentro dos squads, pode ser também uma vinculação, vou emitir uma nota fiscal a cada 15 dias, né? Tem dev que gosta muito dev não, né? Tem equipes de desenvolvimento que gostam de separar bem as sprints ali no mínimo de intervalo possível, semanal, às vezes, para toda semana ter uma entrega. Pega essas sprints aí, pode vincular com elas, cada um desses encerramentos ali, fazer uma medição e uma emissão. Tudo isso é válido. Não tem mas sempre após a conclusão da prestação de serviço. É aquela questão da flexibilidade, né? Ele poderia ter mais... Mas o comum mesmo é ele conseguir fazer esse controle mensal, até mesmo pela questão dele fazer o controle dele uma vez por mês ali, né? Vamos dizer. Isso, exatamente. Emitir e receber, emitir e receber. Agora é bem importante para a empresa pensar no seguinte, o contratante nesse caso, a despesa desse dev, ela é despesa e ao mesmo tempo é uma despesa que em alguns casos, como da lei do bem, é uma despesa acrescida de créditos. Então, a exigência da nota é o que viabiliza isso. Se ela pagar esse dev sem nota fiscal... Aí, cara, é uma tragédia. Aí é tragédia. E é importante o dev entender isso, porque às vezes fica aquele discurso... Cara, a gente vê muito... A emissão da nota, ela é feita dentro do portal das prefeituras. Na maioria dos casos. Sempre na prefeitura, né? E esse é um lance que a gente vê um problema terrível. Eu tenho um caso de um dev, por exemplo, eu não lembro o nome da prefeitura, mas uma prefeitura pequena, daqui do estado de São Paulo. E ele está com um problema terrível, há mais de 2 meses sem conseguir a liberação da prefeitura para começar a fazer a emissão de nota fiscal. E a prefeitura enrola, e aquela dificuldade de atendimento e tal. E como é que o cara fica 2 meses sem receber? Nossa. Né? E às vezes ele fica chateado, falando assim, pô, empresa, mas me paga aí, eu já prestei o serviço, eu tô com um problema na prefeitura. E agora pensa do lado de lá, como é que a empresa paga esse cara correndo todos os riscos que a gente falou aqui até agora, os riscos de vínculo empregatício, de pagamento por fora, cara, não dá. A empresa tem que arrumar uma outra forma de dar o suporte para essa pessoa, né? Deixa eu só emendar uma... Eu queria só perguntar em relação assim, ele falou do vínculo empregatício, né, do PJ, qual que é a relação, o que cria esse vínculo empregatício, quais direitos que o PJ tem, se eu tenho e-mail da empresa, eu respondo o e-mail da empresa fora do horário de trabalho, eu posso entrar com um processo contra a empresa, existe esse bloqueio de PJ mesmo? Existe assim, ó, não é... A gente fala que tem 3 critérios, né, para considerar, e os 3 têm que acontecer simultaneamente para a gente falar de vínculo empregatício. Primeiro não eventualidade, ou seja, aquele dev ali, ele tem que ter o dev não, né, aquele empregado, aquele prestador de serviço, ele tem que ter uma relação de continuidade, de recorrência, né, 3 vezes por semana, de tal a tal horário. Isso aí já é o primeiro critério. Segundo critério, uma prestação pecuniária, né? Um pagamento que é feito a ele mediante um cálculo lógico de valor, 50 por hora, 500 por semana, 3.000 por mês. Todos isso aí já dá um vínculo empregatício. Isso, mas são 3 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E o terceiro, subordinação. Ele tem que estar sobre uma liderança técnica, uma gestão ali que vai fazer... que vai hierarquicamente comandar as ações do dia a dia.
Então, acontecendo os 3 ao mesmo tempo, a gente tem ali considerado o vínculo empregatício. Entendi. E aí, vários fatores vão levar. Normalmente, quando uma ação dessa chega, uma reclamação trabalhista, o que o advogado vai ser é coletar informações que comprovem que esses 3 elementos estiveram presentes na relação. Às vezes, olha só, para você ver, ele tinha que bater ponto. Olha só. Tem muita gente em PJ batendo ponto aí, hein, cara? Tem muita gente em PJ batendo ponto. Baita grosseria fazer grosseria. Eu entendo que assim, é uma relação de... E é isso que a gente bate o tempo todo. Cara, cria uma distinção das duas relações, sabe? Tem gente que não bate resultado. Ponto, mas tem que estar 8 horas no Teams. Exatamente. Olha, eu vou estar aqui. E o Teams manda aqueles informativos lá, né? Do tempo que o cara ficou no sistema. Tem gente que entra na call 8 horas da manhã e fica lá no mudo lá, e quem quer falar alguma coisa, tira do mudo. Aí o pessoal, vou no banheiro aqui, tá? Aí volta. Que loucura, cara. Então, separa todos esses... E assim, não é falar, não cria as provas, é realmente faça uma relação distinta da relação de CLT. Aí entra num ponto também, Luiz, que assim, isso é experiência própria, tá? O pessoal de tecnologia, eles estão um pouco mais, talvez, em outro... Não estou falando que não vai acontecer, acontece, claro, principalmente se a empresa não dá tanto apoio, tanto aporte para esse colaborador, vamos dizer assim, né? Para esse profissional que está trabalhando junto com eles. Mas geralmente aí vem aquela questão do profissional e do funcionário, né? O funcionáriozão ali. Geralmente a pessoa que tem o perfil de funcionário, que ela espera isso, provavelmente ela é uma pessoa que vai talvez ir atrás desses problemas aí. O profissional ele não está muito, de certa forma, ele não está muito preocupado com isso. Ele está preocupado mais com o trabalho que ele está entregando do que ele está recebendo. E ele precisa ser valorizado com isso. Tanto pela empresa quanto pelo mercado. É o que eu falo. Cara, tem como eu chorar aqui, atrás ali, fazer... E tem o outro lado. Eu vou ser muito bom nisso aqui, a ponto de várias empresas quererem meu trabalho, eu escolho onde eu vou fazer. Mano, aí tipo assim, isso acaba ficando irrisório. Eu não sei por esse período, nós estamos vivendo uma fase realmente onde os profissionais, as pessoas, principalmente os bons, eles estão muito requisitados. E, de certa forma, isso acaba sendo ínfimo perante ao tanto que ele pode realmente receber com outras coisas. Porque, de certa forma, e aí, falando-se no geral, né, isso pode acabar um pouco também manchando um pouco essa parte profissional dele, que ele tanto gosta, né? Assim, na hora que você falou, o mediano está muito procurado. O bom não existe. Não, o bom ele é um absurdo no mercado. Esse muito cara, bem corrigido. O mediano ele está bem procurado. E assim, é uma demanda tão grande e tão assustadora o que a gente está vendo hoje na tecnologia, que isso facilita o ambiente para o cara mediano. E aí o mediano, hoje, a impressão que eu tenho é que ele já se sente top. Ele se sente top. E o top se sente Deus. Um deus no desenvolvimento. Mas assim, é natural isso acontecer. Sim. Só que no futuro, eu imagino que isso aí tende a passar por uma transformação. O mercado não continua em abundância a vida inteira. Essa bolha... Tem muita gente vindo para o mercado. Eu só voltando na pergunta, eu fiz a pergunta da questão do regime PJ ali, até por conta das empresas, né? E tem muita empresa que segue a gente ali. E, cara, uma coisa que a gente já comentou algumas vezes aqui, nem toda empresa está preparada para home office, para PJ, para esse tipo de coisa, né? Essa questão assim do CLT versus PJ, dessa questão de criar vínculo, só complemento, voltei na minha pergunta, porque eu tinha mais uma coisa que é muito importante, que é assim, tem algumas empresas que, dados esses 3 vínculos que você comentou, a empresa ela quer contratar PJ, mas ela tem um horário de entrada, um horário de saída, ela precisa que a pessoa lidere um outro time, ela tem esses 3 pontos em conjunto. Compensa muito mais ela contratar CLT. Nesse caso compensa. É um né? caso que... a gente fala até assim, quando o cargo ele vai ter aquela função também de liderança, de acompanhamento, é difícil de você colocar esse... o cara vai ser chefe, pô. Vai liderar, vai ser um PO ali dentro de um determinado squad. Aí a coisa muda um pouco de figura, porque ele tem que estar, às vezes, preso ali dentro do horário comercial.
né? Então, ele não pode pegar, igual muito dev gosta de fazer, e virar a madrugada, né? Codando para poder entregar no dia seguinte. Agora, tem que fazer essa distinção também. Passa por uma questão de maturidade na empresa na hora de fazer a gestão Hoje de a gente faz uma diferença aí, Luiz, de disponibilidade e execução de trabalho. Disponibilidade, ele teria, querendo ou não, ele precisa estar mais ou menos no período ali onde estão os pares dele. Essa disponibilidade é diferente. Então, eu quero tirar uma dúvida, falar com você. Você não necessariamente está trabalhando. Então, mas você está previamente disponível a ser encontrado naquele momento. Seja no celular ou alguma coisa, por exemplo, no Teams. Que é uma coisa natural das pessoas jurídicas. Ok, exato. Então, exatamente. Não é exclusivo do CLT. Não é exclusivo. Então, você tem que ter um momento. Eu não vou falar com você 8 horas da noite, meia-noite. Agora, executar seu trabalho, você pode executar a hora que você quiser. Sim, que é outra coisa. Bota seu fone e vai trabalhar. Isso. Mas assim, às vezes, geralmente, as pessoas confundem isso, né? Então, cara, se você quiser ir de manhã, vai malhar, vai fazer suas coisas, cara, vai lá, mas deixa o time saber em que momento você está disponível. Né? Então, opa, beleza, você está lá no supermercado fazendo compra. Cara, pode ser daqui 1 hora. Daqui 1 hora eu converso com você. Você termina de fazer esse mercado, chega em casa, você vai lá e conversa. Que é um pouco dessa flexibilidade. Geralmente, hoje, as pessoas, isso os devs, principalmente por questão de trabalho remoto, nem home office, remoto, e pode trabalhar não só em casa, mas em vários outros lugares. O CLT, por essa questão de manter ele dentro desse ponto, isso espanta o pessoal hoje. Então, assim, naturalmente, eu vejo que CLT, tanto para a empresa quanto para profissional, isso acaba deixando muito ruim. A relação para ele, né? A relação para ele, porque hoje, para mim, por exemplo, como empresa, o mais importante é o que entrega e o valor que está sendo gerado e não o ponto que está sendo batido. No geral, querendo ou não, você precisa saber mais ou menos o controle ali de horas, porque para não trabalhar mais. Tô fazendo hora aí. Falei, não, então, né, não precisa ter essa visão. Faz mais ou menos a previsão aqui, tudo mais, que é o tanto previsto. A gente não vê o trabalho é mental e código, né? Então, querendo ou não, você tem que ter um pouco de métrica ali para você geralmente conseguir saber o quanto de força que está sendo feito. A gestão, ela não precisa de ser uma gestão ali na minúcia do tempo, mas ela passa por isso na hora que a gente está medindo performance. Automaticamente eu tenho que fazer um cruzamento ali entre tempo que esse cara precisou para poder chegar a determinado resultado. Isso é performance. Exato. E isso é natural, não é uma exclusividade do CLT. Né? Não é só o CLT que tem essa rotina. Disponibilidade, quando a gente fala, igual, por exemplo, eu sou um contratado. Muitas vezes eu presto um serviço de consultoria. Essa consultoria, pensa, se eu não tiver disponibilidade para poder atender o telefone de quem eu presto esse atendimento, não existe. Mas eu não sou um empregado dele, mas eu tenho que ter explicar quando que eu vou estar disponível, quando que a gente vai fazer. Você explica quando, igual, por exemplo, você pode até incluir isso no seu valor hora de uma forma não explícita. Exatamente. Né? Exato. É negociação. Então, negociação, né? Então você fala assim, beleza, eles me ligam fora do horário. Tá bom, cara, não precisa explicitamente cobrar isso. Né, vou cobrar 15 minutos de ligação, não. Se aumenta seu valor, hora, fala não. Inclusive, eu acho que isso teria que estar mais explícito para os devs na hora que eles forem fechar com as empresas. Né? O horário que eles vão estar disponíveis ali. Isso entendeu? aí, mas é que esse é um ponto. Isso é diferente da execução de trabalho. Isso é diferente da execução de trabalho, mas isso é um ponto que envolve muita experiência também, né? Eu acredito que vocês, quando começaram a fazer consultoria, também cobrava baratinho a hora. Você não tinha uma noção do quanto seu trabalho impacta, não é? Você não tem essa noção. Quando você começa a fazer uma consultoria, você vai para uma empresa, por exemplo, aí eu fui para várias empresas, cara, chegava lá e falava, cobrei X, mas 10 mil reais da consultoria. Chegava lá, 10 minutos que você estava lá, a empresa faturou 60 mil. Você fala, o que é 10 mil perto dos 60 que ele faturou em uma hora que eu estava aqui? Imagina o resto do mês, anos que vai rodar essa Aí é o perfil da empresa, cara. Aí é o perfil da empresa. A gente já contratou gente que, cara, pediu muito menos. Eu falei, não. Sim. Você, pelo seu perfil e tal, a gente trouxe ele para a realidade. Mas, assim, não adianta a gente enganar o cara. Não. Isso é do DNA da empresa. A empresa pode falar, nossa, o cara pediu bem menos e tal. Cara, eu não também acho isso certo, entendeu? Assim... Essa corda senso, né? É o bom senso, mas... E isso que vocês estão falando é interessante, porque eu fico vendo assim, tem uma coisa que acontece no PJ, um fenômeno do cara que começa a transformar a mente dele na hora que ele vê uma nota fiscal saindo, um imposto chegando. Ele começa a mudar, ele amadurece. Por quê? Porque ele senta na cadeira também de quem contrata ele.
entende um pouco das dificuldades do outro lado. Ele fala, caramba, cara, que tanto de coisa para poder gerir, que monte de coisa que pode dar problema, que monte de informação. E isso leva o cara para um lado que ajuda ele a criar uma mentalidade de business. Né? Porque eu acho que o dev, às vezes, falta isso um pouco para ele, principalmente para o dev júnior ali, que está começando agora. Ele ainda ele não enxerga o que ele faz como um negócio. Ele enxerga o que ele faz como uma atividade, como uma rotina. E é interessante, até do ponto de vista de negociação, ele entender tudo que acontece nesse fluxo para a relação com as empresas melhorar. Né? O comportamento hoje em dia é uma soft skill que está cada vez mais em evidência. E eu vejo que é necessário isso para essas habilidades de negociação com a empresa, intercalar prazo, comprometimento. Isso é totalmente diferente de falar que esse cara precisa de estar de 8 às 18. Eu não estou falando para ele, mas significa que ele não tem que ter disciplina? Sabe? Quando a gente fala da liberdade, da flexibilidade, eu vejo em alguns casos isso sendo mal interpretado. Boa você falar isso aí. Né, ele entende que ele tem ali com a empresa uma vida tranquila. Não é necessariamente isso. Ele tem vantagens, ele tem uma rotina tranquila, ele consegue adaptar isso ao dia a dia. Mas ele tem um compromisso de entrega, ele tem que ter disponibilidade, ele tem que ter resultado. Aquilo que ele tem que fazer tem que ter qualidade. Né? E não entender que essas duas coisas são contrárias. Claro que não. Eu acho que isso tem melhorado muito, cara, assim, pelo menos na minha percepção. Não, tá? tem melhorado, mas assim, tem uma frase que é assim, virar escravo da liberdade. Já ouviu falar disso? Já. Que é virar escravo da liberdade. Você tem tanta liberdade que você não sabe o que fazer. O cara não tem rotina. Aí precisa de um mínimo de rotina. Então, assim, cara, a gente não pode ter muita liberdade também. A gente tem que ter liberdade, claro, mas muita liberdade às vezes faz mal. Se você pegar o laptop, ir pro sofá e colocar colocar uma pantufa e ver Ana Maria e codar. Hoje eu vou sumir. Hoje eu vou sumir. Ô, louco. Né? Não tem como, cara. Uma coisa que eu vejo assim, o pessoal me pergunta adulta, direto. Você fala assim, por que você não faz um aplicativo para celular? Pra gente poder estudar pelo celular. Eu falo assim, porque não dá para estudar pelo celular. Dá para você consumir um conteúdo no celular. Ótimo. Você vai saber que aquilo existe. Beleza. Agora, estudar, você tem que sentar no laptop, ali do lado, abrir um iPad, um livro, uma anotação, fazer uma anotação. Cara, senão você só tá passando vida vídeo, real. Você tá vendo aula. Entendeu? Você então, tá assim, só cumprindo ali o KPI do sistema de que você ficou um tempo logado. Só para inglês ver, né? Que a gente fala. Então, assim, eu lembro porque quando eu comecei foi assim. Quando você tem muita liberdade, eu comecei a fazer home office em 2008, por exemplo. Eu trabalhava para fora, eram poucas empresas que ofereciam home office. Você está trabalhando, tem um Xbox do lado, tem a cama ali, tem a guitarra. E aí, o que você faz? Né? É muita coisa, é muita liberdade ao mesmo tempo, cara. Então, assim, até você amadurecer isso tem um tempo. Não é uma coisa assim, que não acontece da noite cai novamente na visão do profissional e do funcionário, não. E assim, tá tudo certo. Tem gente que precisa de um chefe. Não funciona. Exatamente. Agora, tem pessoas que têm essa criticidade. Falam, olha, eu estou envolvido nesse projeto, minha função aqui é cobrar o lateral e o outro ali, a função dele é cabecear. E é isso, cara. Então, isso faz muita diferença, né? E eu acho que tudo isso que nós estamos falando de modelo de contratação está envolvido com o comportamento desse cara. Com certeza. E aí você tem essa classificação. Tem um cara que está sentado, quer esperar, ele está pensando na aposentadoria dele. Tem um outro que está pensando na carreira. Esse cara quer voar. Então, então deixa eu só legalizar ele e fazer esse cara voar. E são perfis diferentes. O PJ, ele dá muita desse conforto, né? Lógico, com compromisso, porque o PJ ele tem esse equilíbrio. Ele te viabiliza a falar, hoje eu não faço nada. Vamos lá. Se você usar a liberdade que você tem do jeito certo, dentro de um PJ, você ainda vai conseguir performar. Com certeza. Ele consegue. Exatamente. Só que o PJ ele também te espreme em relação à vulnerabilidade. Por quê? Porque ali você tem uma relação que ela é profissional. E na relação profissional, o resultado é cobrado. Quando um resultado é cobrado e não é entregue, isso acontece muito no contrato CLT. A corda arrebenta. A corda, às vezes, a única coisa que mantém a corda sem arrebentar num contrato CLT é o medo dos custos da demissão. Isso aí.
o dono da empresa não demite o cara, porque fala assim, cara, esse cara não tá rendendo, tá indo mal, mas eu não vou mandar ele embora aqui, porque isso vai me gerar uma bolada tão grande. Deixa eu pegar um mês aqui que eu vou estar melhor, aí eu dispenso o cara. Né? Mas ele vai ser mandado embora do mesmo jeito. Mas ele vai ser mandado embora do mesmo jeito. Então, não fica achando que CLT vai te dar uma estabilidade. Não vai. Não dá. Se o cara quiser mandar embora, vai mandar. Exatamente. Mas assim, aí o cara ele tem na cabeça dele um conforto de pensar assim, se tudo der errado, eu tenho ali um FGTS, um FGTS para me salvar. Um FGTS e um INSS para me salvar. No PJ, você consegue criar essa estrutura financeira do mesmo jeito. Sim. E mais. Eu acho que o que está por trás disso é mais importante. No CLT tem exclusividade também, né, cara? É exclusividade, exatamente. O que está por trás disso, que eu ia falar, é o mais importante. A mentalidade de business te transforma num cara altamente lucrativo no mercado. Sim. Por quê? Porque se, a gente está aqui, um ambiente, vocês dois da área de tecnologia, eu da área de contabilidade para empresas de tecnologia. A gente se comunica. Uma pessoa em que a gente entende, deposita confiança nela, é tão valiosa que eu consigo indicar ela para o Cono, consigo te indicar, consigo passar ela para todo mundo e feliz. As coisas estão não rolando. Tem nada que me deixa mais satisfeito na hora que eu pego um cara que eu falo assim, cara, esse cara é muito bom. Nossa, e eu indico ele e a pessoa me fala assim, caramba, aquele cara que você me indicou, ele é muito bom, cara, ele resolveu o problema. Isso é uma satisfação tão grande. E sabe? É bom pro cara também, é bom para todo mundo. É um ciclo realmente de valor, né, cara? É um ciclo de valor. Quando o dev enxerga que por trás, né, das contratações, da disciplina, tem isso, cara, não tem. E aí nós estamos falando do perfil profissional agora. Isso é profissional, cara. Isso vale muito mais que qualquer outra. Isso é incomparável. E é uma distinção enorme do que a gente vive até, sei lá, uns 19, 20 anos, né? Eu, por exemplo, eu vim, assim, tradicional, né? Então, um modelo tradicional, onde você vai vestir um terno, você vai entrar numa empresa, você vai seguir uma carreira dentro de uma empresa, até você conseguir uma vaga, sei lá, no máximo, no fim de sua vida, de um diretor. Ali. Com 30, 40, 50 anos, às vezes, servindo na mesma empresa, né? É uma visão muito diferente do que eu vivi depois. Porque quando eu larguei tudo, né, entre aspas, porque a gente nunca larga tudo, né? O maior investimento estava em mim, na verdade, mas é difícil enxergar isso. Quando você faz essa transição, cara, é uma sensação muito ruim. Porque parece que você deixou a carreira, você deixou tudo de lado. É igual quando você troca do CLT pro PJ, né? Parece que você está deixando, a sensação que você tem é que você está deixando muita coisa para trás. Eu fui CLT bastante tempo. Eu estou deixando fundo de garantia, todas as coisas. Aí a hora que você recebe os salários PJ, você começa a receber aquilo lá, lógico, daí no começo você gasta tudo, você não tem você não tem a visão que você tem hoje, né? Troca de carro, faz coisa mirabolante. Mas assim, você começa a ter mais dinheiro na sua mão, você começa a olhar para outras coisas e fala assim, cara, esse 20%, 30% que eu precisaria ter ali com, sei lá, 4,5K já é 27%. Exatamente. É uma alíquota muito grande, né, cara? 27%. 27, investir 27% vai por de mês. Vai de 7,5% a 27,5%. Né? 27,5%, se não me engano, agora subiu a faixa, tá? Alguma coisa próxima de 10 mil reais. Mas assim, é muito dinheiro. Você para pensar, quando você vai no... um terço do que você ganha. Não, exatamente, cara. Daí você vai no banco, você consegue fazer uma previdência privada. Uma garantia maior do que você teria na Previdência Social. Os devs, cara. Aí você vê um fundo de investimento lá que você quiser deixar dinheiro lá para ter dinheiro pro resto da vida, você consegue fazer. Você vê investimento imobiliário, você quer comprar um terreno, você quer comprar uma casa, qualquer coisa. Isso é um pouco diferente. Eu acho que quase todos os devs hoje têm algum tipo de investimento. Isso é legal. Eles já estão vindo nessa cultura de... Não é aquele cara que guarda o dinheiro ou que... Geralmente ele já está investindo em alguma coisa. Então a mentalidade acaba sendo um pouco diferente, né? Isso é um efeito também desse boom que teve na economia, principalmente no período de pandemia, né? Que teve aquela oscilação. Lógico que agora a coisa deu uma queda grande. Mas o pessoal comenta muito que o dev ele também tem muita curiosidade com dois segmentos, né? Que é o financeiro e o WhatsApp. Os caras gostam muito ali de desenvolver nos dois, né? E aí o financeiro eu acho que é muito ligado a isso. O cara pensar, o dev ele tem essa consciência que é muito legal, né? De saber que é possível ganhar dinheiro sem precisar de ter um esforço físico. Então o cara sabe que ele consegue ganhar dinheiro através do mercado financeiro, ele sabe que ele consegue ganhar dinheiro através de
de um robô que ele desenvolve para determinada atividade específica. Então, essa mentalidade também facilita do cara se arriscar. Ele não é tão cru. Cara, a CLT em si, o que eu vejo hoje, assim, pela sensação de tudo, até mesmo porque a gente contrata bastante gente, a gente trabalha com várias empresas e a gente vê como que isso se movimenta. E isso veio mudando muito no decorrer dos anos, né? Meu primeiro trabalho de desenvolvedor foi em 98, cara. Então tem tempo pra caramba. Nossa, mas não parece, hein, bicho? Nossa, já tô com a casca grossa aqui, meu. Então, assim, 98? 98. Caramba, bicho, tô fazendo conta aqui. Se brincar, eu tenho 10 anos a mais que você, Esse cara. povo japa não envelhece. Não envelhece, né? E aí, cara, o que acontece? A forma de contratação mudou, a forma de movimentação desse cara mudou, a forma desse cara agir durante o trabalho mudou. E hoje a gente está numa fase realmente bem madura em termos de contratação. Só que isso existe um abismo entre a contratação do developer aqui para a contratação de cara back-office, administrativo, financeiro e tal, essas coisas. É totalmente diferente, né? Mas não por causa da contratação, por causa da mentalidade e da forma com que esse dev trabalha hoje, é diferente. Então, o que eu vejo é que a CLT, às vezes, não só pelos dados fiscais, mas pelo regime que ela faz, ela ainda é muito engessada nesse ponto. Teve uma mudança recente aí, mas mesmo assim, cara, eu vejo as pessoas que estão trabalhando no regime CLT, elas estão meio que escravas disso ali, hein? É toda vez que não só as pessoas, mas as empresas também. Toda vez que você vai criar uma legislação, é muito difícil, porque assim... envolve várias coisas, né, cara? É porque quando você cria uma lei em que você quer dar para ela flexibilidade, no direito a gente chama de subjetividade, no caso. Né? Você deixa a lei muito abrangente. E a gente sabe que isso é ruim, a gente não quer que tenha essa diversidade de interpretações, de possibilidades, porque você faz uma coisa na subjetividade, você sabe que lá na frente você vai estar dependendo da interpretação ser favorável ou não. Cria ambientes de insegurança jurídica. Quando você cria uma lei, ela tende a ser, principalmente no âmbito trabalhista ou no âmbito tributário, em que a interpretação na maioria dos casos é gramatical, ela tem que ter detalhe a detalhe do que pode ser feito. E o que isso significa? Que você vai ser inflexível. Né? Por quê? Porque ela vai ter que falar todas as determinações. Vai ter que fazer isso desse jeito, tem que ter essa comprovação mediante isso, entregue em tal data, feito dessa forma, homologado por tal sistema, enviado para... Então, assim, sob pena de multa tal. Então, quando você quer utilizar da CLT, você vai ter que trabalhar com todas as restrições dela. No PJ, não. Ali, de verdade, você vai ter flexibilidade. Né? Por quê? Porque a relação entre que as partes combinaram entre elas vai ser o que vai mandar. Né? Então, e você faz o que tá legal para você. O que tá legal para você. Isso é importante, né? Do ponto de vista aí, voltando, quando a gente fala desse entendimento de business, e eu vejo, às vezes, isso acontecendo, uma coisa muito chata, é a pessoa se dispor na negociação, aceitar os termos e depois estou insatisfeito, não gostei. Cara, mas você aceitou os termos. Eu acho que essa mentalidade de business ela tem que começar a ser cada vez mais bem absorvida. Pra tudo também, pra né? Tudo. Essa pessoa vai comprar uma casa um dia. Essa pessoa vai comprar outras coisas, cara. Você tem que ter essa consciência. Ele tem que ter a consciência de que, assim, o que tá no papel, leia, entenda. Pergunta. Procura. Aceitou, Cumpra. Isso. Pelo menos um ano do contrato ali. Sim. Paciência. Cara, não deu muito certo, o contrato não tá legal. Vamos deu rever, mais trabalho do que eu imaginava. Próximo ano você revê, mas foram os termos. Isso. Né? Lógico que assim, tem diálogo, né? A gente tem que saber dialogar, mas isso é convivência, isso é natural. Exatamente. Não tira ali a responsabilidade e o compromisso. Muito bom, cara. Deixa eu perguntar uma coisa também, Luiz. A gente tem visto hoje, cara, muitas empresas de fora contratando aqui no Brasil também. Hoje, para atender fora do Brasil, se eu quiser começar a trabalhar para fora, emitir nota para fora, hoje vocês atendem isso também? É muito difícil? Não é difícil. É simples. E o que muda, basicamente, é porque tem algumas isenções e o documento fiscal que é emitido para fora ele é diferente. Né? A legislação, em relação ao prestador de serviço para o exterior, ela é extremamente confusa. Então, por quê? Porque tem a possibilidade do prestador de serviço ir até o local e prestar o serviço lá, mas nacionalizar o recurso depois, porque o CNPJ dele é brasileiro. Existe a possibilidade dele prestar esse serviço em âmbito remoto. Só que a legislação brasileira, olha que coisa louca, ela vira e fala assim, considera como domicílio fiscal da renda
o local onde aconteceu os resultados da prestação de serviço. Imagina isso para um dev. Onde que está acontecendo o resultado da prestação de serviço dele? É um código. É nos dois, na maioria dos casos. Né? O que a gente tem visto é que o entendimento hoje, a gente já conseguiu pacificar ele para o dev. Outras questões, o dev que presta serviço remoto para o exterior, a gente já consegue saber o que a gente tem que fazer, quais isenções a gente pode aplicar, como dar para ele a instrução do documento fiscal, como receber isso. O documento que muda é a nota fiscal. Para o exterior você pode emitir nota fiscal, mas o documento que normalmente é aceito pela empresa é o invoice. Então ela vai te pedir um invoice, o invoice ele tem um formato diferente, na nossa plataforma a gente já faz a emissão dele. Geralmente a gente emite a nota fiscal internacional, né? Pode também. A gente recebeu esses dias e mandou uma nota fiscal internacional. Mas acho que tributação vale a pena. Não precisa, porque assim, a nota fiscal ela é um documento auxiliar para você comunicar ou para o estado ou para o município. Que está recebendo alguma coisa de fora. Exatamente. Não para a empresa, mas para o estado. Não para a empresa, mas para o estado. Exato. Você não é obrigado a cumprir essa obrigação acessória para o município. Você pode para o município não. Não. Mas para o federal precisa. Não para o federal também. Você pode simplesmente declarar o faturamento. Pelo faturamento você declara. Pelo faturamento. Isso você pode fazer com o invoice. Então, a nota fiscal, nesse caso, do prestador de serviço do exterior, ele pode emitir o invoice, pegar esse invoice e lançar ele como um rendimento. Mas aí você paga lá na fonte depois, você vai Não, mas você vai pagar do mesmo jeito que seria com a nota. Igualzinho. Mesma coisa. Mesma coisa. Entendi. Só que você vai usar um documento diferente, que você vai utilizar um invoice porque está sendo para o prestador de serviço, para o tomador de serviço internacional. Enquanto que quando é uma nota fiscal, o estrangeiro ele bate o olho naquilo e fala, o que é isso aqui? Os caras não sabem o que é nota. E o que acontece com o dev que emite o invoice lá para a empresa lá dos Estados Unidos e tal, recebe e tá tudo ok? Ele não faz essa declaração aí. Aí começa a enrolar, né? Por quê? Porque trazer o recurso de fora para o Brasil... Aí vamos lá, eu vou falar dos dois caminhos. Isso é a vida real, né, Luiz? Você está trazendo um pouco de vida real, né? Porque o governo é seu sócio. É o sócio. Majoritário. Majoritário. Não tem para onde fugir, gente. Não tem como. Não tem como. Você quer ganhar dinheiro, tem que pagar imposto. Exatamente. Trouxe o recurso para o Brasil e assim, você não é obrigado a trazer o recurso, eu digo... pegar o dinheiro lá e sacar ele numa exchange, fazer o câmbio, não é obrigatório. Você pode deixar ele lá como dólar, aos poucos você traz, não tem problema. De toda forma, ele tem que ser declarado como renda. Tem que ser declarado como renda. Foi em dólar, foi em real, ele tem que ser declarado. Fez essa declaração, você vai ter que fazer o recolhimento dos impostos sobre esse valor de rendimento. E ele paga mensal. E ele paga mensal, exatamente. Mas ele paga uma DAS também? Ele paga uma DAS. Paga uma DAS. O que acontece também na hora que você traz o dinheiro de fora é que ele pode ter incidência também de IOF, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que acontece o câmbio, acontece uma operação financeira. E essa operação financeira é tributada. Então ele paga IOF, né, que vai ser uma taxa ali de mais ou menos 0,35%, e junto com o spread bancário. E se ele deixar esse dinheiro lá fora? Ele pode gastar ele como... Vai acontecer a operação financeira em algum momento. E pode deixar esse dinheiro lá fora. Só que ele vai ter que gastar lá fora. Vai ter que gastar lá fora. Para não acontecer operação financeira. Ou compra um MacBook e traz no avião, igual o Balta faz. Vai ter que... Não, mas o lance da Avalon lá, por exemplo. Você deixa os dólares lá, você gasta lá e... Gasta com não tem a... Starbucks. Mas tem o lance do spread, né? Que você consegue diminuir isso aí. Tem o spread e até o próprio IOF. Tem, assim... Isso já a gente faz através de parceiros, né? A gente conecta com as empresas que têm esse tipo de entendimento também específico para o dev, para poder, tanto no IOF, apurar com a melhor alíquota possível, quanto no spread fiscal. No spread fiscal não, no spread bancário. Então, ambos ali, eles podem ser trabalhados se trabalhar com uma corretora séria. A gente hoje tem parceria com algumas, né? A gente normalmente indica para poder fazer isso com a melhor taxa possível. Como é que a gente criou isso lá no passado, né? Método mais arcaico possível. Pegamos, cada um tinha conta numa exchange diferente. Falei assim, vamos lá, vamos todo mundo converter $100 aí, vamos ver qual que fica melhor. E aí pegamos todo mundo e essa aqui ficou mais barato. O que a gente faz para... Por que aqui ficou mais barato? Aí os caras explicam, é porque aqui a gente já entendeu, a gente setou o sistema de um jeito específico, porque como é dev, a gente consegue fazer essa diferença, papapá.
Beleza, aí a gente cria esse manual ali toda vez que a gente tem alguma coisa específica que a gente faz para um segmento, a gente chama isso de manual operacional do cliente. Então a gente tem vários manuais operacionais para o dev. Né? Os caras especialistas em melhor o cara chegando lá nas artérias. Nas artérias. Eu tô imaginando aqui como é que vocês fazem isso. A gente respira com a galera, porque fica aquele monte de dev lá na nossa sede, e aí a gente foi vendo os problemas deles no dia a dia, né? O nosso nascimento ele foi assim, atendendo dev dentro de casa, vendo os problemas dos caras, especializando total. Fomos vendo, pô, Luiz, eu tenho problema nisso, como é que a gente faz para resolver? E aí fomos pegando problema por problema, transformamos num produto. Eu tenho até um outro cenário que é totalmente o contrário disso, né? Então, assim, Brasil é gigante, né? Então, temos pessoas que estão no interior do Brasil e existem algumas cidades que ainda não emitem nota fiscal eletrônica. Uhum. E aí essa pessoa ainda tem que emitir nota fiscal no papel ali e manda a fotinha. Uhum. Qual que é o BO disso, cara? Ele tem que fazer recolhimento e tal. Essa nota fiscal, porque é meio estranho, né? A gente tá em 2022 emitir uma nota fiscal de papel, mas também é estranho algum município ainda não emitir nota fiscal eletrônica, cara. Esse é um problema crônico, né? E esse cara é o cara que eu recomendo ter um domicílio fiscal. Domicílio fiscal, né? Fazer a contratação do domicílio fiscal. Por quê? Porque isso vai evitar para ele dor de cabeça. Exato. Porque essa nota, você pode olhar para ela, porque assim, do ponto de vista contratante, eu bato o olho naquela nota, eu não sei se aquilo ali é um documento fiscal válido. Não dá automaticamente, quando eu vou lançar aquilo na contabilidade, eu fico sujeito à glosa. Né? E o que significa essa glosa? É pegar esse documento, desconsiderar ele como despesa e te fazer, se for um lucro real, utilizando o benefício da lei do bem, a pagar os impostos, né? Que você está acreditando na hora que faz a emissão daquilo. Então, o cara, quando ele fica nesse ambiente de incerteza, o que ele faz? Ele deixa de te contratar. Ele olha para cá e fala assim, cara, eu gasto mais tempo e mais energia validando isso aqui do que contratando um outro cara de um município que me emite uma nota fiscal eletrônica. Exato. Então, é mais fácil. E do ponto de vista do contratante, é aquilo. A gente não consegue criar uma rotina em que a gente valida todas as notas. Na nota fiscal eletrônica, você tem ali a chave de... você consegue validar, tá tudo amarrado ali. Tudo amarrado. Etc. Agora, esse aqui é um papelzinho, cara. É um papelzinho. É do osso. Que esquisito, né, cara? Um papelzinho aí, tem uma notinha, a letra cursiva, assim. E pra gente, na contabilidade, quando a gente tinha que lançar manual notinha por notinha dessa aí, que o cara mandava com letra que você falava assim, cara, mas ainda existe muito, isso aqui é um né, zero cara? ou é um W? De tão ruim que é a letra. Nossa. Dureza, hein? Mas facilitou a vida de vocês, hein, facilitou, e assim, aí hoje como é que funciona essa dinâmica? Nota fiscal, a maioria dos principais municípios, a gente captura. Pega essas notas fiscais, vem de uma forma mais automática. Tem casos, né, do cara que ele contrata um serviço ou compra uma mercadoria que nem ele sabia que ele tinha, que tinha sido emitido nota, e a gente consegue descobrir, porque fica fazendo essa varredura nos principais estados e municípios. Lógico que a gente não consegue varrer todos, no Brasil são mais de 5.500 municípios, não dá para varrer 100%, mas assim, uma grande parte disso é alcançada. Né? Facilita também a vida do dev. Cara, se o pessoal quiser... A Lucralize hoje, ela trabalha... Ela é uma empresa que trabalha com outras coisas e ela tem um pilar ali que é esse específico para dev ali. Isso, nós somos duas empresas, né? A gente fala que tem a Lucralize Contabilidade e tem a Lucralize Tech. Lucralize Tech é só para dev. Só dev é atendido com toda essa especificidade de entender o que o cara faz, de entregar para o plano para ele com vantagens que ele não teria. Né? Aquele fazemos de tudo até contabilidade, tem planos com curso de inglês embutido, parceria com empresa de câmbio internacional, emissão de nota e tudo mais. E o pessoal que está ouvindo e vendo a gente falando, pô, isso é legal, quero tirar dúvida, eu quero ver, eu quero falar com esse pessoal. Como que é? Eles têm um canal que pode ver isso? Pode, através de todos os canais, ele pode conseguir falar com a gente através do WhatsApp. Depois eu não sei se tem como a gente colocar aqui pode deixar, a descrição. Se quiser falar aí, a gente coloca no vídeo também. E isso tem. Eu não lembro, deixa eu pegar o número aqui, porque eu não lembro o número direto do WhatsApp. Mas a gente pode deixar na descrição mudar também. Aí a gente deixa na descrição. Isso. Fica mais fácil. Tem o número direto, tem também as redes sociais. Pode falar com a gente através das redes sociais, é Lucralize, tanto para a Lucralize Tech quanto para a Lucralize Contabilidade. A gente tem os dois sites, tem o site da Lucralize Tech e tem o site da Lucralize Contabilidade. O que o dev vai é lucralizetech. Lucralizetech.com.br.
Exatamente. lucralizetech.com.br e o Lucralize é lucralize.com.br. A gente consegue fazer essa separação, a pessoa que quiser fazer ter uma conversa com a gente, para a gente poder fazer uma apresentação, mostrar qual dos planos que vai fazer mais sentido, tanto para o dev quanto para a empresa, né? A gente fala que acontece, às vezes, desse dev, ele se tornar um cliente Lucralize, porque a Lucralize ela atende empresas de tecnologia. Né? Ali, quando eu falo de fábrica de software, empresa, uma startup, essa é a nossa especialidade, ajudando esse cara, às vezes, a capturar também fundos de investimento, demonstrar o balanço dele de uma forma mais atrativa, mostrar os números que ele quer enxergar, criar os benchmarks que ele precisa para se comparar no mercado. Legal, hein, cara? Porque aí o cara consegue ver realmente, como o dinheiro funcionando ali, né? Não é um número na conta. Isso. Você vai ver ali ele dançando. E como isso é uma das vantagens também da gente estar trabalhando com várias pessoas no mesmo segmento. Perfeito. O dev, eu consigo, é lógico assim, a gente tem uma proteção de dados muito importante para a gente não abrir o dado dele para ninguém. Óbvio, tem isso. Só que a gente automaticamente passa a ser um centralizador de métricas de mercado. Eu sei quanto que está em média a hora de desenvolvimento. Por quê? Porque eu atendo vários devs, eu sei quanto que esses caras trabalharam em horas. Você acaba dando uma consultoria para ele ali. Exatamente. Eu consigo ajudar ele através de benchmark também a ser melhor em negociação. Entendi. Eu consigo ajudar as empresas também a entender como é que está funcionando o mercado. É muito mais do que uma operação fiscal, hein? Dentro do Lucralize Tech, inclusive, a gente tem uma proposta, isso a gente pretende... o portal ainda é novo, mas nos próximos anos a gente vai criar um implemento em que a gente vai conectar as duas pontas. A gente pretende conectar o dev com as empresas que precisam da especialidade dele. Então hoje no nosso portal, por exemplo, a gente pergunta para o dev qual que é o stack dele. Por quê? O que a gente quer fazer no futuro? Uma empresa X precisa de contratar uma pessoa com especialidade em Java e ela precisa de conectar com essas pessoas. Se o dev tiver interesse nisso, eu posso conectar ele com as empresas. Né? Mais uma forma de ajudar esse cara a lucrar mais, tanto dentro quanto fora do país. E para a empresa também é muito bom, porque a gente sabe o tanto que é desafiador hoje para uma empresa de tecnologia contratar a mão de obra de desenvolvimento. Exatamente. Então, a gente faz parcerias com muitas escolas também de desenvolvimento, porque as escolas de desenvolvimento têm esse tipo de demanda, né? De pegar esse cara... primeira coisa que o cara, na hora que ele sai da escola de desenvolvimento, é perguntar para ele, você já tem pessoa jurídica? Hoje é o que está acontecendo primeiro. Um monte de aluno chegando para a gente falando assim, Luiz, preciso de abrir um PJ aqui porque eu estou trabalhando para 2 empresas. E é importante essa questão de você dar essa orientação, né? Por exemplo, ter uma empresa, ter um pessoal por trás falando assim, de todos esses... Na verdade, é um suporte base, né? Tanto financeiro, principalmente, né? Os devs aí, os devs estão ganhando dinheiro demais, hein, cara? O pessoal tá ganhando bem. E assim, então, o pior, assim, ganhar bem, gastar mal, gerir mal esse dinheiro, não adiantou nada. Então... E tem a questão dos benchmarks de mercado, né, cara? Uma coisa que eu sempre bati em cima, assim, é entender o que é a minha empresa perante o mercado. Assim, beleza, hoje você tem uma taxa de conversão alta no marketing ali. Mas qual que é a taxa do mercado? Para a parte de AD Tech, né? Tech Ed. Qual que é a taxa de conversão? Fala 5%, você tá 8%, beleza, né? Não, eu tô com uma conversão alta, 10%, mas o mercado é 25%, tá com uma conversão baixa. Exatamente, você falou tudo. Assim, eu acredito muito no benchmark, eu fiz isso minha vida inteira, sabe? De uma forma meio que intuitiva, de ficar me comparando com o negócio. Minha vida inteira foi na contabilidade, então eu ficava vendo o número de vários negócios e percebi que, assim, você comparar os números também não é uma coisa tão fácil quanto parece. Você pega, por exemplo, uma academia, redes de academia com tecnologia. Essas academias, você sabe de quais que a gente está falando, né? Essas academias mais tecnológicas. Tem uma margem muito alta. É um negócio com uma margem muito alta. Quando a gente fala de margem EBITDA, esse pessoal chega a 50%. Eu sou sócio de uma delas, eu pago e não vou. Aí. Você é um dos caras que ajuda esse EBITDA dele a ficar lá em cima. Sim. Então, mas se eu comparar isso com outros segmentos, igual um segmento do comércio varejista, em que normalmente a margem é mais esmagada, eu não consigo tirar nenhuma conclusão. Agora, quando a gente faz isso nichado, pega só empresa de tecnologia, comparo só empresas de tecnologia que atacam praticamente os mesmos públicos. Ali eu consigo ter um indicador legal para saber o que eu posso tomar de decisão. Caramba, eu cresci 20% nesse ano. Tá, legal, mas as empresas de tecnologia cresceram em média 30%, você perdeu o mercado. Isso aí.
Exatamente. Exato. Cara, senão você está comparando peixe com coelho. Os E, dois são rápidos, mas um é dentro da água. Ou uma outra comparação que você pode fazer muito ruim em benchmark é pegar os dados abertos, né? Porque se você for pegar dado do IBGE, o último, sei lá, é de 2019. Sim. Você vai se comparar com o mercado de 2019, vai servir para quê? Para nada. Né? Então você precisa de ter esse acompanhamento acontecendo ali no tempo certo, né? Comparando dado estatístico mensal. E para isso precisa de real, às vezes, né, cara? Porque também tem uma questão da massa, né, da demográfica. Outro dia eu vi uma pesquisa ali, agora está muito na moda newsletter, né? E todo mundo soltar dado assim que não tem fonte, né, do negócio. Fala assim, não, pesquisa de satisfação diz que os desenvolvedores não estão satisfeitos com tecnologia tal. Daí você vai olhar 2.000 pessoas entrevistadas. Você fala, mas 2.000? Uma massa onde a gente tem, sei lá, aqui 500 mil desenvolvedores. Não. Faz sentido, né, o negócio assim. E outra, quem que entrevistou? Abriu a pesquisa lá, quem quis, respondeu. Fala assim, tem pessoa que não está nem trabalhando, não está atuando na área, como que isso é feito, né? Da onde vem essa informação? Isso que você está falando, assim, é uma coisa, a gente quer, na contabilidade tem uma época, todo ano tem, tá? Que o IBGE manda pesquisa para as contabilidades preencherem. Minha vida inteira teve isso, o pessoal mandando pesquisa para a gente responde e manda para eles. Eu vejo como é que essas pesquisas são feitas. Cara, assim, é lógico, hoje na Lucralise a gente é o mais perfeccionista possível nessas pesquisas. Mas já vi muita pesquisa sendo preenchida com dados sem pé nem cabeça. Né? O cara precisa de cumprir uma obrigação que o fisco fica falando com ele assim, amigão, se você me entregar isso até amanhã, eu vou te dar uma multa de 20 salários mínimos. Aí o cara vai lá e mete você acha que vai ter... Chegou aí de 150 empresas para você poder preencher até quinta-feira, depois amanhã. Você vai conseguir fazer isso? Com essa pressão? Imagina os dados que chegam. Aí o cara te manda uma relação lá de o mercado cresceu tantos por cento. Eu falo, cara, deleta. Esquece, né? Nem lê isso aí. E é pior, né? Porque é um falso positivo, né? Um falso positivo. É um índice que você começa a se basear ali e no fim não faz nenhum sentido. Não estou falando que é irrelevante a pesquisa, não. Mas, assim, podem haver falhas. Sim, com certeza. Isso aí com certeza, cara. Ponto importante. Assim, a dica, né, até para o pessoal que vem para PJ, para a área de empresa, né, cara? Duas coisas são muito importantes. Dados, né, que você tem. Então eu falo assim, que eu gosto muito de deixar as coisas rodando, né, a roda girando, que eu falo ali. Então às vezes eu direto falo com o Cono ali, né, e ele fala, vou fazer tal coisa. Eu falo, cara, não posso. Estou fazendo a roda girar num negócio ali. É igual tudo que eu faço na vida. Investimento, por exemplo. Cara, estou partindo para a área de investimento, mas eu gosto de investir, ir lá, tirar, fazer todo o processo, todo esse ciclo para eu ter a visão, o sentimento do negócio ali funcionando. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Então eu falo assim, o que a gente não mede não dá para gerenciar, muito complicado. Então você não tem métrica nenhuma, você começa ali do zero, cara, muito ruim, muito ruim. Você vai sair do outro lado? Vai. Mas, cara, se você começar e você já tem um guia ali, você já tem uma base, você fala assim, média, tanto, uma fonte confiável, muito melhor, né? Então, você ter esses índices, você ter esses dados é muito importante. Outro ponto muito importante é você ter um ferramental bom, né? Quando você tem um ferramental bom e apoio nesse ferramental, você consegue delegar com confiança as coisas. Porque uma coisa é delegar, outra coisa é delegar com confiança. Né? São coisas muito distintas. Você sabe que não é só pagar e delegar que hoje as coisas acontecem. É difícil você encontrar uma empresa que você pode pagar e, eles estão fazendo um bom trabalho ali, deixa isso acontecer. Até porque, como você comentou, a contabilidade é um deles. Né? Você comentou, isso muita regra, muita coisa ali que é específica, cara, que dificilmente, não é por não querer, é porque é muito difícil você ficar olhando para uma determinada área e ficar se atualizando sobre aquilo lá. Né? Então, a área tech, tem um processo que é assim, que é feito assim. Realmente isso não acontece. Então, unir essa questão da métrica e do ferramental, na minha visão, cara, é um fator bem diferenciado aí no mercado. E a gente fala assim, nessa questão de diferenciar, é que eu gosto de fazer uma conta. Existem empresas de contabilidade que o que vão prometer para o dev é o seguinte, cara, você vai vir aqui, você vai pagar o honorário mais barato do Brasil. O nosso honorário é bem competitivo, bem próximo, né? Só que a diferença é que bota o cara para poder executar na prática o próprio serviço da contabilidade. Através de uma plataforma ali que ele vai preencher os dados e ela vai transformar aquilo e comunicar para o fisco.
Só que eu entendo que isso é muito mais caro do que dar para o cara a possibilidade de não se preocupar com nada. Não precisa se preocupar em preencher nada na plataforma. Não precisa se preocupar em ficar mandando isso para a contabilidade do jeito X, Y, Z. Não precisa se preocupar em ter que aprender toda a dinâmica. A gente cria ali uma série de regras que vai ajudar esse cara a não errar de uma forma grosseira. Luiz, você está me prometendo que nunca vai ter um erro? O cara nunca vai poder cometer um erro? Não, mas ele não vai ter um problema grave. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque tudo isso a gente conseguiu cercar. Agora, é lógico que o Dev pode me surpreender e fazer uma coisa que eu nem sabia que era possível. Né? Só que, com certeza, não vai ser um problema grave. Enquanto que, às vezes, quando o cara não é também especializado ou exclusivo, ele não consegue mapear várias variáveis de um único segmento, né? Ele pega de uma forma mais abrangente e passa uma coisa batida ali, às vezes, que é o que vai acabar com a margem do cara. Já vi muito negócio acabando assim, né? Muito negócio que o cara... E o cara, às vezes, por ter uma má experiência na primeira vez que ela empreende, ela evita empreender novamente. Sim, cria uma barreira. Cria uma barreira que o cara não vai querer se aventurar de novo. Né? Isso aí é uma coisa que a gente também tenta controlar. É importante também a gente falar, a gente tem seguros de responsabilidade civil, a gente sempre contrata, tanto para os contratos que a gente tem com pessoas jurídicas, com empresas mesmo de desenvolvimento tecnológico, quanto com os devs. Para quê? Porque se houver algum problema ainda tem essa mais uma camada que a gente pode acionar o seguro para não deixar esse cara ter prejuízo. Nunca aconteceu. Mas se acontecer, o cara também tem mais uma barreira de segurança. Perfeito. Bacana, muito bom, cara. Já encerrando aí, cara, esse papo é muito bom. Precisaria de mais umas 4 horas aqui. Nossa, eu tô aqui falando, eu tô pensando já em muita coisa. Realmente, quem sabe a gente conversa mais aí, né, Luiz? Bom, vou marcar já. Eu gosto de vir em São Paulo. Isso aí. Com certeza, ou senão a gente vai lá em BH também. Vai, pô. Comendo pão de queijo. Comendo pão de queijo de verdade. É isso aí, de verdade, não, de verdade. Tem uns aqui que eu vou te falar. Não, aqui... Decepção. O melhor é lá. Cara, já novamente, muito obrigado, velho, por você ter vindo em São Paulo, conversar com a gente. Obrigado pela parceria aí, que agora a gente vai estar mais próximo aí também, né? Junto com os devs, quem sabe aí na .com também, a gente tá precisando de bastante coisa. O Balta tá aí, gente. Ó. Enfim, cara, prazerzão falar contigo, conta com a gente aí. É muito bom enxergar que tem empresas especializando cada vez mais para isso, né? Atender essa área, esse background aí do trabalho do dev, justamente pro dev trabalhar melhor, né? Lucrar mais, né? E ficar aí certinho com o governo. Legal. Prazer foi meu, galera. Vamos lá, vamos pra cima. Vamos ajudar essa turma a ganhar dinheiro. É isso aí, gente. Isso aí. Pra quem tá assistindo aí até agora, muito obrigado por terem ficado aqui todo esse tempo, né? Espero que vocês tenham gostado, curtido do bate-papo, assim como a gente curtiu aqui, né? Que é sempre muito bacana. E, cara, mais uma vez agradecer, porque só do meu lado aqui, né, de dev aqui, já sanou muitas dúvidas aqui. Muita coisa, assim. Eu vou aproveitar mais uns minutos. Vamos ver se o pessoal vai gostar aí, né? Não, tenho certeza. Com certeza vai surgir muita dúvida aí também, cara. Eu vou deixar todos os links aí na descrição, pessoal. Depois deem uma olhada aí, vai ter todos os links da Localize, do Luiz, pra vocês se conectarem, tá bom? Se quiser deixar uma mensagem final aí, Luiz. Show de bola. Acho que assim, pensar sempre nisso, máximo possível de performance, pegar todos os pontos, não deixa para poder aprender durante o processo. A gente já tem muita coisa para poder encurtar essa curva de aprendizado, né? Começar do jeito certo ali vai melhorar a experiência e vai ajudar a esse desenvolvimento ser mais rápido, mais tranquilo. Excelente, cara. Sensacional. Muito bom. Valeu então, pessoal. Um abraço aí. Grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, Luiz. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, Luiz. Valeu.